A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a amada igreja. Mais uma vez, Deus nos coloca, nos dá essa oportunidade de estarmos trazendo uma mensagem para a amada igreja. Eu quero desde já agradecer a oportunidade a mim concedida e que esse culto maravilhoso desta noite seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus, os louvores, a palavra de abertura, a palavra a ser ministrada, que coube a mim essa noite, tudo seja na direção do Senhor. Mais uma vez, que a paz do Senhor esteja com cada irmão, em nome de Jesus Cristo. Também quero aqui, antes de iniciar a palavra, estar orando pela nossa irmãzinha Lorena, que em nome de Jesus Cristo, esse ferimento, esse acidente, que aconteceu com a nossa irmãzinha, que haja plena recuperação em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias ao Deus Altíssimo. Irmãos, eu gostaria de estar compartilhando uma palavra bem conhecida, está no livro de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 29, que é a parábola do rico e Lázaro. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Aqui nós já começamos com uma ressalva, A minha tradução, que é pela Almeida, diz que é a parábola do rico e Lázaro. Na verdade, não se trata de uma parábola. Jesus aqui está falando de um fato real. Ele dá nome às pessoas. Então, equivocadamente, em muitas Bíblias aparece como parábola, mas na verdade é um fato real que aconteceu. Então, vamos ao texto. Lucas 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abrão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abrão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abrão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abrão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abrão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abrão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos
ressuscite. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, essa é uma palavra muito séria, né? Uma palavra atual para os nossos dias. Lembrando mais uma vez que não se trata de uma parábola, sim de fato real, e isso há muitas pessoas estudiosas, né, que corroboram o que eu estou falando, né, que afirmam, que têm essa convicção. Veja bem, duas situações: Lázaro, pobre, paupérrimo e doente, e de um outro lado, um homem rico e saudável, em pleno gozo, né, de sua força física, saúde mental, enfim, bens. Aqui, em momento algum, o Senhor está condenando a riqueza, que fique bem claro, né? Muitos foram criados de que tinham que ser pobres e miseráveis para alcançar, né, as bênçãos do Senhor. Nada disso. O Senhor abençoa tanto o rico como o pobre e vice-versa. O que o Senhor está preocupado é qual a sua posição diante de Deus. Como você está? Sendo paupérrimo ou pobre ou riquíssimo? Como que está a sua situação? Quem você tem colocado em primeiro lugar? Os seus bens? O caso do pobre, as suas aflições, a sua doença, as suas dívidas, o seu mau relacionamento com a esposa, com o esposo, com o namorado, com a namorada, o desemprego. O que está? O que você tem posto em primeiro lugar? Aqui, Lázaro, apesar de tudo, de dores, de doenças, de chagas expostas, né, de feridas expostas, sendo até os cães vinham lambê-lo, ele nunca deixou de ter fé em Deus, nunca deixou de ter fé no Deus Altíssimo. Ao passo que o rico nem se lembrava de Deus, nem tinha compaixão daqueles mais humildes. Aqui a palavra relata que ele comia migalhas, né? Migalhas, coisas que talvez fosse até jogada ao lixo, ele pegava ali, sendo que esse homem teve toda a oportunidade de ajudá-lo, alimentando, procurando até cuidar da enfermidade dele, mas não, o homem estava preocupado com os seus bens materiais. E ambos deixaram tudo que tinha. No caso do rico, todos os seus bens. E Lázaro, o que tinha era a pobreza, a miséria, a fome, a dor. Tudo foi deixado. E eles morreram e foram levados pelos anjos do Senhor, né, que fique bem claro, né, para quem já assistiu Ghost, aquele ator que era bonzinho no filme, abria uma luz, vinham os anjos, e aquele que era mau, vinham os demônios. Os demônios não têm autoridade nenhuma sobre a sua e sobre a minha vida. Aleluias, só quem tem é o Senhor Jesus Cristo. Sendo nós bons ou maus, quando morrermos, vêm os anjos do Senhor para nos levar, né, para a salvação eterna ou condenação eterna. O inimigo está ao nosso derredor. Há a possibilidade, sim, de a pessoa estar agonizando assim no seu leito de morte. Está ali os demônios, é bíblico. O inimigo está ao nosso derredor. Mas quem nos leva à presença de Deus para, né, o descanso eterno ou a condenação eterna são os anjos debaixo das ordens do Senhor. Aqueles que, como eu sempre digo, são 2/3 que estão de pé em obediência ao Senhor. Aleluias. E até então, foi levado para o seio de Abrão. Isso é o Hades. Hades são as profundezas. E ali é um estudo mais complexo, mas uma breve passada para os irmãos. O Hades era dividido entre o lado de descanso, chamado paraíso, e o lado de tormento, onde ficou o rico. Lázaro ficou no descanso, no seio de Abrão.
Porque até então, nesse momento, ninguém subiu aos céus, né? O único que subiu aos céus foi aquele que desceu até então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo relata nas passagens do Novo Testamento que ninguém subiu aos céus, senão aquele que desceu. Então, havia esse lugar. E ali não tem jeito, né? Não tem jeito, é um lugar separado por um abismo. E hoje, nos dias de hoje, praticamente é a mesma situação. Aquele que está em Cristo vai para o descanso eterno no céu, e aquele que não está vai para o tormento, vai para o Hades. E não há, né, como resolver a situação depois que nós morremos. O nosso conserto é aqui, hoje e agora, né? Pastor, eu já conheço essa palavra, eu já ouvi muitas vezes, mas é só para lembrar a você e a mim de que nós somos falhos, pecadores e necessitamos totalmente do perdão e da presença do Deus Altíssimo. Se nós não nos arrependermos, se nós não mudarmos o nosso proceder, se nós não buscarmos a correção pedindo a direção de Deus, a situação fica difícil, né? Vamos sofrer, porque o fato de nós pecarmos já é um sofrimento. O pecado pode ser bom no seu início, mas as consequências são trágicas, em sua maioria. Então temos que buscar ao Senhor. Nós estamos realmente nos tempos finais, né? Eu sei que essa palavra foi dita lá na época de Paulo, na época de João, isso há quase 2000 anos, e aparentemente nada aconteceu. Mas nós estamos aí vivendo realmente os últimos tempos, guerras, falta de amor, escassez de alimentos, tremores, terremotos, maremotos que causam tsunamis, uma pandemia que estamos vivendo nesse momento. Tudo são sinais de que o Rei está voltando, né? O Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está voltando. Esse que tem toda a condição de colocar o planeta em ordem, né? De colocar, como já foi pregado, te dar uma casa lá no alto, né? Lá nos céus, como diz a sua palavra, que na minha casa há muitas moradas, né? Mas o que nós queremos dar ênfase aqui é que nós só temos uma chance, né, de nos consertarmos com Deus. E uma chance que eu digo não é que você só pode pecar uma vez e depois não pode mais. Infelizmente nós erramos. O que eu quero dizer é que não há oportunidade depois que descemos da sepultura. Mas, pastor, mas a gente já conhece essa palavra, então eu repito e reforço. É para nós ficarmos em alerta, é para nós vigiarmos. Os tempos estão se findando. Nós não sabemos quando Deus nos chamará à presença dele. Por isso, temos que ter uma vida reta e consertada. Como muitos de nós até aprendeu lá no passado, achávamos que iríamos morrer, iríamos ser reencarnados para nos aprimorarmos, para evoluirmos. Isso é conversa do inimigo. Só se nasce uma vez e só se morre uma vez, né? Para isso é confirmada a palavra no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Depois que nós fechamos os olhos, aí começa uma nova etapa, como eu disse, ou na condenação eterna, ou no descanso eterno na presença de Jesus Cristo. Não há uma segunda chance. Eu conclamo a igreja, e não falo da nossa, e tão somente
igreja Filadélfia, fala todos que pertencem à igreja de Cristo. É tempo de nos arrependermos, é tempo de clamarmos a presença do Senhor nas nossas vidas, é tempo de pedirmos perdão do fundo do nosso coração, é tempo de mudarmos de posicionamento, é tempo de recuarmos daquilo que nos leva ao pecado, porque nós só temos uma vida, e é aqui que nós fechamos. Ou estamos com Deus, ou estamos na condenação. Estamos fazendo a vontade do inimigo, ou estamos fazendo a vontade de Deus? Meu irmão, então, não existe segunda chance, não existe reencarnação, não existe evolução, que eu preciso morrer 1, 2, 10 vezes para depois ficar, zen, como se diz por aí. Não. Aqui nós nascemos, aqui, glórias a Deus, recebemos a palavra de Deus, fomos chamados por Ele, e houve libertação da escravidão pela qual nós estávamos condenados, algemados nas mãos do inimigo, e Jesus quebrou as nossas cadeias e nos libertou, como diz um louvor. E nós precisamos continuar trilhando rumo à Nova Jerusalém, limpos, buscando ao Senhor cada vez mais. E a postura do crente não é tão somente dentro da igreja, começa na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja.